a gente celebra no dia 8, no domingo, o Dia Internacional da Mulher. Falei o comemora porque será que a gente tem que comemorar, doutora? Exatamente, esse questionamento é muito importante para a gente iniciar a coluna, Carol. E eu resolvi trazer essa temática com duas motivações. Primeiro, realmente trazer uma reflexão sobre essa data, que para mim é uma data importante. E eu vou trazer dois casos recentes que ocorreram com mulheres que me impactaram. Então, primeiro, uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, que não é um dia de comemoração comercial, porque não foi uma data criada pelo comércio. Essa data tem um histórico muito importante de lutas, de movimentos de mulheres, que começou no século XX. Tiveram movimentos em 1909, 1911, 1917, e aí em 1975 a ONU oficializou o Dia Internacional das Mulheres para lembrar as conquistas sociais e políticas das mulheres, né? Hoje existe uma reivindicação cada vez maior por igualdade de gêneros, condições melhores de trabalho, de cenário. Mas aí eu trago de novo esse questionamento. Será que todo esse tempo que se passou e tudo que vem acontecendo na atualidade, existem motivos para a gente comemorar? De verdade? Eu vou trazer o que vem acontecendo com a doutora Tatiana Sampaio, que eu falei a semana passada, né? Uma pesquisa importante e que eu acompanhei de forma surpreendente um movimento muito negativo na mídia social, né? Muito provavelmente por uma repercussão equivocada das mídias, de jornalistas que não se posicionaram muito bem, mas também muito por pessoas que estão surfando numa onda do hype, do assunto do momento. Então eu vi muito especialistas, e especialistas entre aspas, fazendo análises à pesquisa que a doutora Tatiana desenvolveu, analisando o pré-print, que é um manuscrito que ainda não foi publicado, se posicionando com críticas e profissionais de diversas áreas também se posicionando dessa forma. E aí eu preciso trazer aqui um ponto muito importante. Ela já deu muitas declarações de que o estudo foi um estudo piloto, um estudo inicial, e que essa pesquisa agora vai passar por uma fase de ensaios clínicos, de fase 1, 2 e 3, que é o que é recomendado para depois entrar com tratamento em massa. Então vão ter comprovações sobre a eficácia do tratamento, sobre qual dose melhor precisa ser utilizada. Então está tudo seguindo o curso que tem que seguir. E ela também deixou claro que faltou dinheiro para a pesquisa. E se faltou dinheiro para a pesquisa, provavelmente faltou dinheiro para a publicação. E provavelmente esse grupo passou por dificuldades para reestruturação do manuscrito, porque todo grupo passa por isso. Eu, no meu mestrado, enviei o artigo que eu, com mais 2 cientistas, publicamos para 5 revistas diferentes. E cada vez que a gente submetia, a gente tinha que reescrever o manuscrito. Essa é a realidade da ciência em qualquer lugar. Então, o que vem acontecendo é uma perseguição desnecessária. E aí eu trago um questionamento profundo, tá? Será que se fosse uma pesquisa desenvolvida ou coordenada pelo Dr. Tatiano, aconteceria o que está acontecendo? Com certeza não. Será que aconteceriam tantas críticas, tantos julgamentos, tantas perseguições? E aí, o que eu vejo que me entristece profundamente, mulheres se posicionando contrárias a essa pesquisa da doutora Tatiana e trazendo críticas, trazendo julgamentos de verdade. Eu tenho vergonha alheia dessas mulheres, porque homens se protegem, homens se unem, parece que é uma classe muito coesa, concisa. E será que a gente vê isso com as mulheres? Não. E a gente esperar a crítica do homem, vamos dizer que estamos até acostumados, né? Infelizmente. Mas agora, quando vem de outra mulher, quando era para uma apoiar a outra, né? Ainda mais com tantas pautas que a gente pode fazer isso, com tanta desigualdade que a gente vê, quando você vê uma mulher atacando a outra, lamentável. É lamentável, é um absurdo. Então existe uma necessidade muito grande das mulheres terem e desenvolverem posicionamentos mais adequados. Porque assim,
Qual é o tipo de influencer que recentemente, ultimamente, a humanidade tem escolhido para aplaudir e para apoiar? Por que não apoiar uma cientista que passa por tantas dificuldades e que, mesmo com questionamentos a essa pesquisa inicial, parece ser muito promissor? Por que não? Então, é um questionamento que a gente precisa trazer para todos que se posicionam em mídias sociais. E aí, por fim, um caso que me abalou, impactou a minha vida nesses últimos dias, que foi o caso do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma moça de 17 anos passou por um estupro coletivo com jovens, 5 jovens. Então, uma mulher, 5 homens. E, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, o país registrou quase 90 mil vítimas de estupro de vulnerável. Um aumento de 2 vezes nesses últimos 15 anos. Então, aumentou o dobro. E quase 90% dessas vítimas são meninas e mulheres. E o que acontece, que é uma conscientização, Carol? Na maioria das vezes, o estupro acontece num ciclo de pessoas muito próximas, pessoas íntimas que têm confiança. Então, esse é um alerta a famílias, a pais, porque a gente precisa tomar cuidado com o que está acontecendo. E isso precisa parar, precisa ter justiça, precisa ter a prisão dessas pessoas. Os homens precisam ser condenados para deixar de praticar esses crimes que são tão brutais. Só que a gente também precisa tomar cuidado com a apologia de raiva contra os homens, por parte de muitas mulheres, para não beirar a barbárie, porque a gente sabe que extremos trazem cisão entre homens e mulheres, levam à segregação, inquisição, que a gente já falou por aqui. E o que eu venho trazer que é muito importante, precisa trazer os homens para essa discussão sobre violência e sobre feminicídio. Por quê? Como que os meninos estão sendo criados, educados? Porque pode existir sim um perfil de crueldade inicial que faz parte da personalidade daquele menino, daquele adolescente, daquele jovem. Sim, existem patologias. Só que eu acredito que muito do que se vem observando recentemente, com esse aumento drástico, brutal de violência contra a mulher, é por esses movimentos que a gente vê na internet de Red Pill e como os pais educam esses meninos. Então, precisa ter responsabilização, porque nós vamos completar 20 anos da Lei Maria da Penha. Tem tido um avanço importante? Acredito que sim, mas a gente vê aumentos de ondas de crueldade contra a mulher e discursos misóginos cada vez maiores na internet. E o que eu preciso dizer para vocês? Todos os homens são assim? Não. Eu tenho um exemplo muito claro na minha casa. Ontem meu marido, no momento de refeição, virou para mim e falou assim: você viu o caso da menina, da moça do Rio de Janeiro? Eu falei, do estupro coletivo? Ele, sim. E eu pude ver no rosto dele aquela tristeza, aquele medo. Por quê? Porque nós temos uma menina em casa. Então, como ficam as famílias que têm meninas em casa diante dessa vulnerabilidade tão extrema que a gente vem passando? E a vítima, Carol, sempre se coloca no lugar de ter provocado. Será que eu provoquei de alguma forma isso? Porque a sociedade criminaliza a vítima, culpabiliza a vítima. Até as autoridades. Até as autoridades. E eu posso te dizer com experiência profissional, uma vida que passa por um crime brutal como esse, tem a vida devastada. Nunca mais volta a ser a mesma. Abusos são muito graves, imagina um estupro coletivo. Então, a gente sabe que existem diferenças entre homens e mulheres, mas hoje, nessa coluna, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente não pode só falar de direitos por melhores condições de serviço, de trabalho, melhores salários para as mulheres, igualdade de gênero. A gente precisa dizer e falar e discutir sobre o meu direito à minha própria vida. O meu limite com o meu corpo. Eu preciso viver em segurança, mulheres precisam viver em segurança, nós precisamos ter paz. Paz para viver e contribuir para a sociedade, porque a mulher tem um papel muito importante na sociedade.
Então, eu gostaria muito que tivesse conscientização e que tivesse uma mobilização para que, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente pudesse reivindicar isso, porque nós precisamos de segurança, de paz, viver bem, sabe? Em união, a humanidade precisa se unir contra essas atrocidades que vêm acontecendo. Sem dúvidas, doutora. Acho que a gente falar sobre isso é sempre avançar um pouco mais nessa discussão, né? Que sim, já vem avançando, são 20 anos da Maria da Penha, como você disse, a gente vem avançando, mas falta tanto. Falta, Carol, eu vi algumas reportagens essa semana de mulheres, né? Algumas empresas fazendo homenagens, e eu sempre vejo o seguinte discurso: é muito difícil. É difícil ser mulher aqui, foi difícil chegar onde eu cheguei, eu tive que ter coragem, que lutar, sempre vem esse termo, lutar, batalha, eu precisei me unir a outras mulheres. Por que que tem que ser assim? Por que que existem tantos lugares que a gente precisa ser homem ou precisa ter determinada profissão que as mulheres não podem ter o reconhecimento real do que elas realmente podem desenvolver?